e nós vamos aproveitar para vos elucidar que nós temos 2 painéis. O primeiro é a responsabilidade do indivíduo na família e na comunidade, e o segundo é a problemática da utilização de substâncias psicoativas na prevenção, aos cuidados e reinserção. Vamos ter oradores, pessoas que conhecem essas matérias. Eu aproveito para pedir aos presentes para analisarem, tomarem notas, fazerem as suas cábulas e depois, quando tiverem a intervir, para fazerem perguntas diretas, porque são temas muito importantes para a nossa sociedade. Temos a família, da comunidade familiar à comunidade social. Vai ser o orador, o bispo da Diocese de Mindelo, Dom Hildefortes, que eu convido para tomar o seu respectivo lugar. Temos o segundo subtema, crianças de e na rua, do lar às situações de rua e passagem pelos centros e possíveis retorno à família. Dr. Érico Medina é o orador. Eu gostaria e convido-lhe para estar no seu respectivo lugar. Valores e princípios da sociedade cabo-verdiana, novas tendências, seja ao nível pessoal, familiar ou social. Orador, Dr. Osiel Moraes. Favor de ocupar o seu lugar. O quarto subtema deste primeiro painel é paternidade e maternidade responsáveis. O orador vai chegar dentro de momentos e aproveito para convidar a moderadora desses temas, desses subtemas, melhor dizendo, doutora Maria das Dores Gomes, também para ocupar o seu respectivo lugar, e vão iniciar agora os nossos trabalhos propriamente dito, e eu espero que nós todos saímos daqui muito mais enriquecidos. Bom dia. Agradecemos a presença de todas as pessoas aqui presentes. Eu sou moderadora deste tema que nós vamos começar agora neste Fórum Nacional. A emergência de uma frente para enfrentar e vencer as crises, como aqui está escrito, juntos para agir agora. O meu nome é Maria das Dores Gomes, eu sou magistrada judicial, sou juíza desembargadora aqui no Tribunal da Relação de Barlavento. Eu sou ativista social pelos direitos humanos das mulheres e das crianças em especial. Temos pouco tempo, por isso eu vou ser breve. Eu vou introduzir o primeiro orador, que é o nosso bispo aqui em Mindelo, é o Dom Hildefortes, que é, sua reverência, é o bispo da Diocese do Barlavento, se não estou em erro, com sede em Mindelo. Exatamente. Tem a palavra para apresentar o primeiro tema. Desculpa, mas foram tantos documentos, depois fica tudo. Esta forma de estarmos sentados em meio círculo é das melhores formas para estarmos mais à vontade e menos formal. Por isso, as coisas acontecem dessa forma. O Sr. Bispo vai-nos falar da família na estruturação social, ou família, da comunidade familiar
a comunicação social. Comunidade social, desculpa. Eu peço-lhe que seja breve, porque o tempo que nós temos são 45 minutos, são 4 pessoas, eu vou dividir 40 minutos, 10 minutos para cada um, porque os 5 minutos vai ser para a plateia, tá bom? Muito obrigada. Bom dia a todos, Senhora Ministra aqui presente, demais membros do Governo, diversas entidades que aqui estão, mas sobretudo as pessoas que aceitaram o convite para vir, por certamente acharem interesse neste assunto, e é de veras interessante. À maneira ainda introdutória, e só isto levava uns 10 minutos, queria apenas felicitar o nosso Governo por pensar num momento como este. Eu tenho dito várias vezes que no nosso país há um déficit enorme de reflexão, porque a distração é grande. E agora temos um assunto sério, um problema sério entre mãos, e temos que parar para pensar e refletir. Mas devia ser uma constante na vida de uma sociedade, refletir sobre diversos aspectos da sua vida. E entre nós em Cabo Verde eu penso que pode haver muitos encontros, mas espaços de reflexão, infelizmente, penso que não há. Para a gente parar e pensar onde estamos, de onde vimos, para onde queremos ir. E este encontro, acho que em boa hora, é um bocadinho isso. Eu pedia, sobretudo, que futuras coisas do género pudéssemos pensá-las com mais tempo, anunciar com mais tempo e convidar as pessoas com mais tempo. Eu não tive tempo de preparar nada. Só para vos dizer, vou fazer aqui algumas notas. E depois, com um tempo tão curto, eu pensava que era uma conferência. Ontem à noite é que me dei conta que eram uns breves minutos, o que significa que é muito pouco. Dizer-vos ainda em estilo de introdução que este assunto da Igreja, da família, é um assunto que tem estado na ordem do dia da Igreja, concretamente na Diocese de Mindelo. As nossas últimas programações, nós fazemos sempre programas anuais, planos anuais, e tem sido sempre à volta da família. Família, juventude, educação, os valores. Por isso é um assunto que para nós é de grande atualidade. Eu passaria então há aí umas notazinhas que podem ajudar a ver. Não sei se posso comandar daqui, se não, vou dizendo a passar. Ok, é o tema. Gostava de vos dizer sobre este tema, ler aqui uma pequena passagem que em 2020, no dia 27 de março, estão aqui as mulheres, não é? Não foi por causa disso, mas em plena pandemia, confinamento, houve um homem que teve a coragem de ir para uma praça enorme, quase anoitecer, chovia, para fazer um discurso. Um discurso que era uma oração pela humanidade, e eu estou a falar do Papa Francisco. Se pode passar um bocadinho, eu vou ler o texto dele rapidamente. Este é o documento que ele fala referência a isso, mas mais à frente, mais outra, por aqui. Diz o seguinte, que é verdade que uma tragédia global, o Sr. Ministro acabou de falar nisso, como a pandemia de Covid-19, e agora associamos outras coisas, como vocês sabem, despertou por algum tempo a consciência de sermos uma comunidade. Eu sublinho isto, uma comunidade mundial que viaja no mesmo barco onde o mal de um prejudica a de todos. Recordamos que ninguém se salva sozinho, que só é possível salvarmos-nos juntos. Por isso a tempestade, dizia eu, o Papa, desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa a descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos os nossos programas, os nossos projetos, os nossos hábitos e prioridades. Com a tempestade, caiu a maquilhagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a própria imagem, e ficou a descoberto, uma vez mais, esta abençoada pertença comum a que não podemos subtrair, a pertença como irmãos. Isto tem tudo a ver com família, tem tudo a ver com comunidade. Sobre isso pego num texto meu, já lá vou.
Agora, ponto número 1. Como estamos a falar de família, um breve apontamento. Mas o que é a família? Nos documentos da Igreja, a Igreja saiu lá nos anos 90, o seu último catecismo, ou seja, atualizado, que é um calhamaço, desculpem a expressão. Eu retirei 2 ou 3 pontos sobre isso. O que é família? O que é que diz a Igreja? Um homem e uma mulher, unidos em matrimónio, formam com os seus filhos uma família. Esta disposição precede todo e qualquer reconhecimento por parte da autoridade pública e impõe-se a ela. Pequeno parênteses, mas é assim em Cabo Verde? Não é. Felizmente é em boa dose, mas nós crescemos e vivemos num ambiente em que a família muitas vezes não tem o pai, a família muitas vezes não tem a mãe, ou então a família tem 2 pais, a família tem 2 mães. É assim que a gente sabe, né? Os filhos, metade do tempo na casa de um e outro, já é assim em muitos lugares. Por isso, não se pode dizer que a nossa família é aquela clássica, o pai e a mãe e os seus filhos. Portanto, nós reconhecemos isso, e há tanta gente que é capaz de crescer até de forma saudável e equilibrada, não tendo esta família clássica. Por isso, quando nós falamos de família, às vezes nos nossos encontros, mas quem é que vai? É para o homem e a mulher? Não, se a tua família é o avô, a mãe e os filhos, pronto, é a família. Não é? Nós somos assim. Segundo ponto sobre isto da família. Ao criar o homem e a mulher, há aqui uma referência à criação, Deus instituiu a família humana. A família não é coisa que nós criamos. A família vem de cima. Deus a criou. Fez o homem e a mulher, e diz, juntem-se, deixem a casa do pai e da mãe, multipliquem-se. Portanto, é bem que tenha bem presente. A família é a primeira instância numa sociedade. E não é o Estado, nem a Igreja, nem nós que dizemos como é que deve ser. Portanto, ela tem a sua natureza, a sua constituição, como dizia o próprio texto. Os membros são pessoas iguais em dignidade, para o bem comum dos seus membros e da sociedade. A família implica uma diversidade de responsabilidades, de direitos e deveres. A família cristã é uma comunhão de pessoas, é uma imagem de Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus é uma comunidade, a família é uma comunidade. E a família, a sua atividade procriadora e a sua dimensão educativa é um reflexo também da obra de Deus. As relações no seio da família comportam uma afinidade de sentimentos, de afetos, de interesses, que provém sobretudo do mútuo respeito das pessoas. A família é uma comunidade privilegiada, sublinho isto, chamada a realizar aqui a comunhão das pessoas, o comum acordo dos esposos e a diligente preocupação dos pais na educação dos seus filhos. Passo para um ponto seguinte, os 4 deveres gerais da família. Exatamente, aí está, já anteciparam. Isso é tirado de um texto que já tem alguns anos, do autor é João Paulo II, o texto intitula-se Familiares Consórcio, sobre a família, e isto aqui é uma espécie de síntese. Se não tiver mais tempo, fica aqui só esta síntese. Então, esses 4 deveres da família quais são? A primeira é a formação de uma comunidade de pessoas. O amor, né? A ternura, a unidade, a comunhão mais ampla da família também está aí. Dos pais, dos filhos, dos irmãos, das irmãs, entre si, dos parentes, dos outros familiares. Aquilo que São Tomás de Aquino chama a graça da fraternidade. Uma coisa bonita, a graça da fraternidade. Portanto, a formação de uma comunidade. Primeiro dever. Um outro dever da família é o serviço à vida. A Igreja está do lado da vida, não pode deixar de estar. E isso muitas vezes é incómodo para quem nos ouve e para as pessoas. A Igreja está do lado da vida. A doutrina da Igreja, inclusive, coloca-se hoje numa situação social e cultural que a torna mais difícil de ser compreendida e, ao mesmo tempo, mais urgente e insubstituível para promover o verdadeiro bem do homem e da mulher. Segundo dever. Terceiro dever, tem muito a ver com o nosso assunto hoje, da família, é a participação no desenvolvimento da sociedade. A participação no desenvolvimento da sociedade. A família, nós lhe chamamos a célula primeira e vital da sociedade. É dela, da família, que saem os cidadãos. E na família encontram a primeira escola daquelas virtudes sociais, que são a alma da vida e o desenvolvimento da mesma sociedade. A vida familiar
como experiência de comunhão e de participação. A mesma experiência de comunhão e de participação que deve caracterizar a vida cotidiana da família representa o seu primeiro e fundamental contributo à sociedade. Se todas as famílias fossem famílias aquilo que devem de ser, a sociedade era o que deve ser, porque isto é assim, a sociedade é uma comunidade de comunidades. A sociedade é uma comunidade, mas de comunidades, como a igreja também é uma comunidade de comunidades. A sociedade ao serviço da família. A íntima conexão entre a família e a sociedade, como exige a abertura e a participação da família na sociedade e no seu desenvolvimento, impõe também que a sociedade não abandone o seu dever fundamental de respeitar e promover a família. A família e a sociedade têm certamente uma função complementar na defesa e na promoção do bem de todos os homens e de cada homem. Mas a sociedade, e mais especificamente o Estado, já não está o Sr. Primeiro-Ministro, mas está a Sra. Ministra, então o Estado devem reconhecer que a família é uma sociedade que goza de direito próprio e primordial. O quarto dever é sobre a vida na igreja, vou saltar, tá bom? Nós temos aqui outro público, passo o quarto dever. E, se tiverem paciência, temos obrigaram-me a escrever um livrinho, eu digo obrigaram porque foram à procura de mim, de textos e coisas, e surge este livrinho, que é uma carta pastoral que dirigi à minha diocese em 2018 e que se chama Família, Juventude e Educação. Leio aqui 2 parágrafos. A família constitui, na visão da Igreja, um dos pilares fundamentais da sociedade. Um dos bens mais preciosos da humanidade. No dizer de João Paulo II, a família é um santuário de vida. E como afirmou o Concílio Vaticano II, ela é património da humanidade. É a célula primeira e vital da sociedade. Portanto, ela é o lugar sagrado, o santuário de onde brota a vida e os bens essenciais à nossa realização como pessoa. Mas temos de admitir que, na nossa sociedade cabo-verdiana, esta realidade atravessa uma profunda crise. Não é crise de Covid, da guerra. A nossa família, já antes disto tudo, sentíamos isso. Profunda crise. E não será ousado dizer, de certo modo, que ela até está enferma. Bom, vejam o que acontece. É violência contra a mulher, é crianças abandonadas, é violência, assassinos permanentemente, numa terra tão pequena como a nossa. Alguma coisa não está bem. Acho que já se deram conta. E não é de agora. Esta coisa aqui de agir agora é pena porque devemos agir ontem. Mas só lá possamos agir hoje, para que amanhã seja melhor. Na família encontramos luzes e sombras. As duas coisas. Não sou pessimista. Luzes e sombras. Por um lado, existe uma consciência mais viva da liberdade pessoal, uma maior atenção à qualidade das relações interpessoais, no matrimónio, a promoção da dignidade da mulher, a procriação responsável, a educação dos filhos, etc. Há a descoberta da nova missão eclesial própria da família, da sua responsabilidade, na construção de uma sociedade mais justa. Por outro lado, contudo, não faltam sinais de degradação, preocupantes de alguns valores fundamentais, uma errada concepção teórica e prática de independência dos cônjuges entre si e dos membros, não é? As graves ambiguidades acerca da relação da autoridade entre pais e filhos, as dificuldades concretas que a família muitas vezes experimenta na transmissão dos valores, o número crescente de gente que se separa, a questão do aborto, clandestino e tudo mais, o recurso cada vez mais frequente a formas de esterilização e por aí adiante. Portanto, há muitas ameaças à vida da família. O meu último ponto, já terminou, seria o desafio para reforçar, promover a família e a educação na família, na igreja, na escola e no Estado. Senhora Moderadora, já chegou o tempo, não é? Pronto. Eu não tinha visto. Tinha aqui coisas muito mais muitas para dizer, mas concluindo, a família é fundamental, a primeira e fundamental estrutura a favor da ecologia humana, uma expressão muito boa, é a família.
Nós estamos aqui à procura de um equilíbrio nisto, não é? No país, na sociedade. Portanto, a família é fundamental estrutura. Enquanto nós não tivermos famílias minimamente coesas, organizadas, estruturadas, não haverá. E depois, já disse ali mais ou menos, em síntese, que todos nós tenhamos em conta que é a família que deve decidir, que deve educar os seus filhos, não é? E encontrar as formas disso, as suas próprias escolas, inclusive, porque nós caímos no risco de pensar que o Estado é tudo, o Estado faz tudo. Não é. Esta não é a visão da Igreja, de forma alguma. Portanto, a família antecede o próprio Estado, por isso ela não existe em função do Estado, antes o contrário, a sociedade e o Estado existem para a família. Não é? Aqui fala-se do princípio da subsidiariedade, que é muito importante. A família, o direito de educar. Hoje perguntava se as famílias sabem para onde é que andam os seus filhos, educação para os valores deve ser na família, porque educar é outra coisa que infelizmente hoje em dia não se faz, não é? Achamos que a liberdade não se educa. Portanto, educar não é impor, educar é ajudar a pessoa a trazer cá para fora aquilo que ela tem dentro. Eu acredito, minha forma de ver o homem, a humanidade, todos nós estamos carregados, temos um potencial riquíssimo. Mesmo aquele que anda na cadeia ou em outras coisas, na droga, tem um potencial riquíssimo. Ninguém a ajudou a descobrir isso. E como tal manifesta-se o vazio. Então o grande trabalho é começarmos a construir, a edificar por dentro. Enquanto isto não acontecer, andamos um bocadinho a tapar buracos, a pôr paninhos. Não é pondo polícias nas ruas que se resolve o problema. É verdade que é necessário, mas esse trabalho não se faz de um dia para o outro, é um trabalho grande, precisamos todos estar do lado da família e, infelizmente, eu digo aqui com muita mágoa, que muitas vezes as nossas estruturas de poder local, central, com as suas programações, com as exigências laborais, não ajudam a família. É preciso que se diga. As famílias às vezes são obrigadas, estão em situações de injustiça, são obrigadas a viver sozinhas, a estar cada um para o seu lado, porque, infelizmente, é uma expressão do Papa Francisco, a nossa economia é uma economia que mata. Interessa são os lucros, é a produtividade, a eficácia, e a família não tem, infelizmente, o primeiro lugar nas nossas sociedades. Desculpem este avanço de tempo, mas é um tema que, para dizer em 10 minutos, é impossível. Não é? Muito obrigado a todos. Obrigada, Sua Reverência, pela brilhante comunicação. Nós agradecemos que, como vi que fez um trabalho sobre isso, que depois disponibilizasse aos responsáveis deste fórum para que, posteriormente, pudessem fornecer a quem quisesse, ao menos que deixem os vossos e-mails para que seja reenviado para cada uma das pessoas que aqui estão. Muito obrigada e passo de seguida a palavra ao Dr. Érico Medina. O Dr. Érico Medina é psicólogo, é o coordenador do Centro de Acolhimento de Crianças em Situação de Rua, penso que é uma comunidade que é Irmãos Unidos, né? E vai nos trazer o tema Crianças de e na Rua, do lar, as situações de rua e passagem pelos centros e possíveis retorno à família. Tem a palavra, se faz favor. Não se esqueça, pode ser, não se esqueça do nosso tempo de cronometrar, por favor. Tchau. Bom dia a todos. Em primeiro lugar, felicitar a organização desta iniciativa que tem a sua pertinência social, né? É sempre bom trazer para o debate público questões como estas que estão aqui no painel. Eu sou Érico Medina, sou o coordenador do Centro Irmãos Unidos, que neste momento assenta numa parceria entre a Câmara Municipal de São Vicente e a Caritas Diocesana do Mindelo. E, basicamente, irei partilhar convosco aquilo que considero ser os dois principais desafios do Centro neste momento. Né? São vários, mas, devido à limitação do tempo, irei partilhar apenas dois. E o primeiro desafio prende-se com que estratégias a serem adotadas para engajar ou envolver
a comunidade no seu todo no processo de reintegração sociofamiliar de crianças em situação de rua. Ora, o centro, antes da Câmara Municipal e creio também antes da Caritas Diocesana, a ideia de haver um espaço, em que se pudesse restituir às crianças em situação de rua os seus direitos mais básicos, como alimentação, o convívio familiar e o acesso à educação. Essa ideia nasceu de uma vontade comunitária, ou seja, personalizada, personificada na imagem do Sr. António da Graça. Ou seja, foi a própria comunidade a se organizar de modo a proporcionar às crianças que viviam na rua em Mindelo essa oportunidade de não verem mais os seus direitos a serem violados, né? E não somente o Sr. António Graça, como também outras personalidades da comunidade, nesse caso de Xandalecrim, organizaram-se para que não faltasse educação, para que não faltasse pelo menos um esboço daquilo que seria um convívio familiar e que também que outros direitos básicos, como o vestuário, fossem salvaguardados. Mas é interessante neste momento notar, porque à medida que se foram intensificando as políticas de institucionalização e de proteção dos direitos da criança e do adolescente, nomeadamente das crianças em situação de rua, houve quase um retrocesso dessa vontade comunitária em participar, em assumir essa responsabilidade, né, também. E havendo esse retrocesso, havendo quase que essa, não sei se o termo que iria utilizar é um termo muito forte, havendo essa desresponsabilização, infelizmente, hoje, na nossa prática cotidiana, aquilo que é certo que aqui é uma franja da comunidade que ainda quer estar presente, que ainda quer trabalhar conjuntamente com o centro. Mas aquilo com que somos confrontados diariamente, irei designar de uma certa... basicamente aquilo que podemos designar de uma estigma institucional e daquilo também que o mesmo Pierre Bourdieu designa da violência simbólica, ou seja, por um lado, há essa quase que demissão e há esse déficit dessa vontade comunitária, da comunidade como um todo, e por outro lado também há constantemente uma imputação de culpa. Então, principalmente quando há falhas nesse processo de reintegração. Trabalhar com crianças em situação de rua é um trabalho que necessariamente terá que existir num outro momento, falhas, porque trata-se de um trabalho complexo, multidimensional, multifatorial, e o retorno à família não é apenas um trabalho que tem que ser feito somente pelos técnicos do centro. É preciso também que haja uma comunidade orientada a aceitar as crianças, né? Porque é uma ingenuidade pensarmos que, pronto, essa é uma situação que ninguém quer ver, né? Trabalhamos no sentido para mitigá-la, né? Mas é preciso sempre estarmos conscientes de que há essa resistência comunitária mesmo em aceitar, em acolher essas crianças, não somente na família, mas na comunidade em si, né? Como pertencentes a essa comunidade. Ou seja, o nosso principal desafio no centro prende-se com a busca de formas que seja possível eliminar aquilo que designamos dessa violência simbólica, que por vezes ocorre de forma silenciosa, mas que existe e que dificulta imensamente o próprio processo de reintegração familiar. E daí
eu ter trazido, logo no início da minha apresentação, o exemplo do que foi aquela vontade comunitária no início, que gerou aquilo que hoje em dia é o centro que acolhe as crianças aqui em situação de rua, aqui em São Vicente. O segundo desafio prende-se com também com a forma ou com o modo em que se deve processar a reintegração familiar. Para além do trabalho de reabilitação psicossocial que é feito no centro, né, um trabalho que poderia ser feito de melhor forma, mas que está sendo feito também, o principal obstáculo para a reintegração familiar prende-se neste momento com a pobreza extrema. É impossível, pelo menos para as crianças que temos no centro, nesse momento, pensar sequer em reintegrá-las nas suas famílias. Porque são famílias com habitações precárias, com um nível extremo de pobreza, que se torna impossível neste momento. Ou seja, é necessário haver programas de mitigação da pobreza, um trabalho concertado, né, com instituições responsáveis, para que neste momento não seja utópico, né, pensar numa reintegração familiar. Já houve situações, sim, de reintegração familiar, mas, de uma forma geral, é um desafio enorme, sendo que o principal obstáculo é precisamente as famílias não estarem preparadas, de um ponto de vista mesmo financeiro, para acolherem aquelas crianças. Mas também o processo de reintegração familiar devia estar sempre assente num corpo conceptual científico bem formulado. E é um déficit enorme, ou seja, há um déficit de produção científica no que tange a esse fenómeno. E é interessante notar, porque tem havido, sim, e é o Centro de Investigação de Família e Gênero de CIGEF, que é da Unimindel, que tem produzido, através de personalidades como a antropóloga Celeste Fortes e Cláudio Furtado, artigos científicos que, de certa forma, poderiam orientar-nos no entendimento das configurações familiares e nas dinâmicas parentofiliais que normalmente ocorrem nessas famílias de origem dessas crianças que temos acolhidos no centro. Mas é um desafio também pensar de que forma aproximar, por exemplo, o centro à academia. Acho que resultaria numa parceria importante. Né? Então, são basicamente, e a minha apresentação já irá terminar, são basicamente esses os desafios. Como retornar a essa comunidade que anteriormente se mobilizava a si mesmo, sem depender do Estado ou de outras instituições, para fazer face aos problemas que diariamente enfrentavam. Né? E o outro desafio é como reintegrar crianças nas suas famílias, sabendo que dos problemas financeiros enormes e da precariedade da vida dessas famílias. Então, basicamente, trouxe essas reflexões para juntos pensarmos, né? Porque têm sido essas as nossas reflexões, não obstante a crítica que sempre existe. É basicamente essa é a minha apresentação. Muito obrigada por ter... Realmente até lhe faltava ainda um minuto, mas agradecemos, sim, senhor. Esta é uma matéria um bocadinho complicada e muito interessante e que de facto merece a reflexão de toda a sociedade. Neste momento nós estamos aqui, eu pedi às pessoas que fossem pensando nisso e para depois a questão das crianças na rua, a família, portanto vamos tentando pensar em estratégias para esse tipo de situações. Muito obrigada, Dr. Érico Medina. A seguir temos o Dr. Osiel
Duarte Moraes. O Dr. Osiel tem o doutoramento em Política e Administração Educacional, é mestre em Ciências da Religião, é coordenador educacional dos PALOPs, é diretor do Instituto Cabo Verdeano da Liderança, é autor de 2 livros sobre ensino superior em Cabo Verde. Portanto, passamos de seguida a palavra, lembra-se, infelizmente o tempo é escasso. Com licença, eu vou pedir para ficar de pé e quebrar um pouco aqui, o protocolo. Eu vou usar recurso visual, então vou pedir licença para ficar aqui embaixo, com licença, para que eu possa ver convosco. Cumprimentar aos presentes e fazer votos de que a conferência seja muito boa para todos nós e que venhamos a ter bons frutos disso. Vou colocar aqui, com licença. Eu quero começar do fim para o começo, que eu sempre acabo esquecendo. Agradecer pelo convite, pela oportunidade. Bom, acho que fico desse lado. Agradecer pela oportunidade, agradecer também a senhora ministra e toda a sua equipe por nos trazer aqui. Como o senhor Bispo bem disse, nós precisamos sempre de estar em fóruns, fazer a reflexão sobre as várias temáticas, e então eu quero parabenizar pela iniciativa e já ansioso, se é que eu posso dizer assim, pelos próximos, mas também agradecer meu colega que me deixou 1 minuto, então começa a contar agora 11. A responsabilidade agora é falar um pouco sobre os valores e princípios da sociedade cabo-verdiana e também fazer esse contraposto com as novas tendências. É um tema bastante pertinente. Claro, só esse subtema ali daria para nós fazermos um fórum de 3 dias. Então, eu quero tomar esses poucos minutos para apenas trazer algumas provocações que suscitarão debates para a posteridade e também para as decisões que precisamos fazer. Quando nós falamos de família, quando nós falamos da nossa base, eu não vou entrar muito nisso porque até já foi mencionado isso, a nossa base familiar em Cabo Verde, nós vamos falar desses 2 pilares importantes, que é a família e a sociedade. O conceito que nós temos de família é um conceito patriarcal, isso que a história nos trouxe, isso que nos tem feito chegar até aqui, essa é a nossa base da família. A família tradicional tem lá um pai, uma mãe, filhos, e tem aquela estrutura que todos nós conhecemos e já vivemos, e que mais à frente eu quero falar um pouco sobre essa mudança das tendências, mas também que é uma família, uma sociedade norteada, e esperamos que assim continue sendo, por uma matriz cristã. Então é nessas bases que eu quero falar nessa manhã, falar de valores e princípios. Uma coisa que eu sempre ensino para os meus alunos é que princípios e valores nunca mudam. Princípios e valores de uma sociedade nunca mudam. O que muda são as estratégias, muda-se os procedimentos, as abordagens, as metodologias, mas os princípios e valores, eles são a base, são a nossa identidade, são o nosso começo, é a nossa história, então eles nunca mudam. E esses princípios e valores vêm de onde? É da responsabilidade que cada um de nós, enquanto parte de uma família, enquanto parte de uma sociedade, independente da condição, independente da idade, ou do lugar que estamos nessa família e nessa sociedade, nós assumimos enquanto a nossa responsabilidade. Ou seja, dentro de uma família, a minha responsabilidade de pai precisa ser exercida tal qual ela deve ser, a paternidade responsável, a paternidade ativa, a paternidade presente, que eu acredito até será dito aqui, e a mãe, o filho, qualquer pessoa desse agregado, também na sociedade, enquanto cidadãos, precisamos assumir essa responsabilidade, a nossa responsabilidade. E na família e na sociedade,
quando nós estamos falando da responsabilidade do indivíduo, esse indivíduo também precisa encontrar e precisamos formatar uma sociedade e uma família que todos encontrem modelos a serem seguidos. Eu trabalho na área de liderança e uma coisa que sempre eu incentivo os meus mentorados e alunos é: você precisa encontrar uma referência social, uma referência na sua área que seja alguém que já alcançou o sucesso e que já chegou onde você quer chegar e seguir os passos e, quiçá, até aprender com este. Então, nós precisamos desses modelos e, principalmente, que funcione dentro da nossa família e dentro da nossa sociedade a passagem desses princípios para que a gente forme pessoas com caráter. Quais são esses valores? Eu poderia falar sobre muitos hoje de manhã, a lista seria imensa, mas eu escolhi alguns que eu acredito que na nossa sociedade e nas nossas famílias precisamos observar, que é o respeito a todos. Mas eu falo sempre aos mais velhos, aos mais experientes e às autoridades. Eu vivi por 8 anos no Brasil, estudei na Unicamp, e já no tempo da universidade já era perceptível, mas depois que eu regressei a Cabo Verde, uma das coisas que tem me entristecido muito, falando socialmente, é ver o desrespeito que há com as autoridades e até com o Presidente da República. A maneira que se fala ao vivo, em vídeos, em fórum, ele denigre. Não estou aqui defendendo, mas o respeito que se tem por uma autoridade. Então, eu espero que não venha a ter isso na nossa sociedade, de desrespeitarmos os mais idosos, os nossos avós, os nossos líderes, os nossos governantes. Precisa, então, ter esse respeito. Precisa ter a honestidade. Ensinar as pessoas já de casa e a sociedade perpetuar esse ensino do valor da verdade, do valor do trabalho e do valor do direito. Cada um tem os seus direitos. Todos precisamos dar a nossa contribuição, falando de trabalho, para uma sociedade, para uma família melhor e, acima de tudo, pela verdade, ou seja, pelo bem, por aquilo que é certo, a responsabilidade. Já falei e volto a repetir, é cada um assumindo a sua responsabilidade e cumprindo o seu papel. A tolerância. Vivemos numa sociedade que é cada vez mais, eu já vou falar um pouco sobre as tendências, vai se mudando e pessoas vão tomando caminhos que são, às vezes, contrários, ou cada um está seguindo o seu próprio caminho, que não tenhamos esses conflitos, mas que haja tolerância, que haja respeito, que haja amor ao próximo, que haja colaboração e que aprendamos a trabalhar sob pressão, nas crises, para que construamos uma família que se preze uma sociedade e uma nação que todos nós merecemos ter. Já falei sobre o trabalho e falar sobre a família, que deve ser a nossa prioridade. O senhor Bispo falou que é a primeira instituição, é a prioritária, é a mais importante e é a base da nossa sociedade. Então, precisamos olhar para essas importantes questões. E a terceira coisa que eu gostaria de falar quanto aos valores e princípios é a preparação de cada homem, de cada mulher, na sociedade cabo-verdiana e no seio das nossas famílias, para exercer uma cidadania ativa e responsável. Esse é sempre meu olhar, para que quando a gente coloque, enquanto família, um cidadão na sociedade, ele seja uma pessoa que entenda que ele vai ali como um agente de mudança. Ele não vai para ser um dependente do governo. Ele não vai ali para depender de bolsa de estudo, de cestas básicas, de coisas afins. Ele precisa ser o agente, ele precisa ser o dono e ele precisa gerir e ser bem-sucedido no curso da sua própria história. E eu sempre trabalho na perspectiva, nós é que ajudamos ao Estado, nós é que ajudamos as instituições e não elas a nós. Então, essa é a mentalidade que devemos incutir e trabalhar. Não vou dar uma aula de empreendedorismo aqui, mas é o caminho que precisamos encontrar, um caminho da inovação, da dinâmica e da eficiência. Precisamos disso em todas as esferas da nossa sociedade. A inovação, a dinâmica, fazer o novo atrativo e fazer o novo para dar resultado. É esse tipo de cidadão, é esse tipo de sociedade que precisamos. E eu sempre volto e eu falo do patriotismo. É uma coisa que a gente fala pouco. Amar a nossa terra, amar Cabo Verde. Poucos conseguem fazer isso, mas é uma das coisas mais libertadoras que existem. Todo mundo pergunta, que loucura foi essa que você fez voltar para Cabo Verde? Mas eu falo, aqui que é a minha terra, aqui eu sou Osiel que faz alguma coisa. Se eu ficasse no Brasil, seria mais um bem-sucedido, mais um grande, mais um rico, mais um próspero, mas mais um. Eu quero ser aquele que faça a diferença. Então, aqueles que passam por nós, precisamos incutir essa ideia também neles. Falando das tendências, para terminar, não sei como estão os meus minutos, eu gosto de quebrar o protocolo para fazer a coisa certa. 2 minutos, isso é uma eternidade para um homem que fala pouco.
novas tendências. Eu vou falar de 3 tendências que muito nos afetam. A primeira delas é a modernidade e ela é liderada pela tecnologia. Nós temos hoje um excesso de informação que chega e não conseguimos digerir, não conseguimos mastigar, não conseguimos processar para executar. E isso causa uma aceleração, isso causa um estresse, e para não falar de outros problemas sociais e até emocionais que isso acarreta. Hoje nós temos uma grande dificuldade com as novas tendências, com a modernização, com a tecnologia, de não saber diferenciar e de não saber comportar no real e no virtual. Então esse é um problema que as famílias têm. Se você olhar ali, coloquei até uma foto ilustrativa, você tem uma família que cada um está no seu aparelho, cada um está no seu quarto, cada um tem um televisor no seu quarto, tem o seu videogame. A família não conversa, não faz como minha avó fazia. Chegava às 6 horas da tarde, eu nasci no interior de São Nicolau Fanja, a gente lavava os pés, banho era uma vez por semana, a gente lavava os pés, sentava às 6 da tarde e a avó contava a história da família, de como foi os tempos antigos, como foram as dificuldades, como superaram. A gente ouvia as boas histórias e dormia e tinha lá o dia seguinte para viver. E quando eu cresci, parei de ouvir as histórias da minha avó, que ela se foi, mas eu me apeguei aos livros e isso me ajudou a chegar onde eu estou. Hoje não. Hoje são os aparelhos, hoje são as informações, o mundo virtual tomou muito do nosso tempo e isso desvirtua até certo ponto algo bom, o mau uso torna então prejudicial. E é claro, a dependência e o excesso de entretenimento, muito voltado para essa questão da tecnologia. A segunda coisa, para usar meu último minuto, é o capitalismo. Todos nós temos ela à vista, que é a terceirização da educação. A criança nasce 3 meses de idade, já está numa creche. Ele nunca mais fica em casa, ele nunca mais é educado pelos pais. Os pais não vê, ele vai para a creche às 8 da manhã, volta às 8 da noite, é para jantar, dormir e voltar para a creche. Não tem educação, não tem tempo familiar, a gente faz de tudo. Esses dias eu ouvi uma colega desabafando nas redes sociais, que é uma coisa que eu não aconselho. Mas por que os pais não querem os filhos em casa e estão me implorando para ter atividade nas férias? As férias é para ficar em família. Pronto, são situações que eu não quero entrar por causa dos meus 30 segundos que me faltam. O ativismo assoberbado, pessoas que trabalham, esquecem da família, porque querem dar a melhor condição à família, a melhor condição à sociedade, mas dá em trabalho, dá em esforço, mas não dá em atenção, não dá em cuidado. E para finalizar mesmo, o liberalismo, que é uma temática que eu não quero avançar, primeiro porque eu não tenho conhecimento técnico e científico para falar com profundidade, mas os novos conceitos e configurações familiares têm afetado. As pessoas não querem casar, as pessoas não querem formar família, os que têm estão deixando, e é uma coisa que a gente precisa refletir mais a fundo, e já foi dito aqui, os novos movimentos sociais e ideológicos, que às vezes nos levam para caminhos divergentes e criam conflitos. Rogo que em Cabo Verde a gente viva tempos melhores. Concluindo, quando se perde o conceito real da família e da sociedade, com ela também se perde os valores inerentes. Eu queria deixar essas 3 recomendações, que eu não posso comentar, mas é a responsabilidade, entender que a responsabilidade é de todos, não sentar e esperar que venha das instituições, das ONGs, do governo ou de quem quer que seja, ações concretas e intencionais. Precisamos pensar, e onde que eu queria debruçar e o tempo não me dá, era falar sobre, com respeito ao ciclo de política. Ou seja, as políticas que a gente tem desenvolvido nesse país, como é que elas são geradas, como é que elas são implementadas, avaliadas e que resultados que elas têm trazido. Eu acredito que é aí que está um grande problema, em todas as áreas, é entender como se faz verdadeiramente política nas várias áreas da nossa sociedade. Muito obrigado pela atenção de todos e eu vou esperar as perguntas para poder voltar à frente. Muito obrigada, Dr. Osiel Moraes. Eu vou lhe dizer que o decepcional, pelos vistos, nós não vamos ter debate, porque o tempo é exíguo. Eu vou passar rapidamente a palavra ao Dr. Hélder Lopes. O Dr. Hélder não me forneceu o seu currículo, mas eu posso dizer que é meu colega, é magistrado judicial e que exerce as suas funções aqui em São Vicente, no Tribunal da Comarca da Praia. Desculpe, é o facto de eu ter estado na Praia
quase toda a minha carreira, por isso leva-me a dizer isso. Em São Vicente, no Tribunal da Comarca de São Vicente. Neste momento é magistrado judicial, já foi no cível e neste momento está na área da família e do trabalho. Áreas que eu já tive há algum tempo na minha vida. Eu vou só adverti-lo porque os juristas falam demais, por isso tenham cuidado que eu vou lhe cortar. Consigo, eu posso fazer isso imediatamente. Tem a palavra, se faz favor. Olha, muito obrigado, doutora. Realmente já vi que vai me mandar calar. Portanto, Hélder Lopes, juiz aqui na comarca, e é mesmo assim, não é? Tem que nos mandar calar, porque senão perdemos. E a minha intervenção será nessa área parental, não é? Será que é a matéria que nós trabalhamos todos os dias, no recém-instalado juízo de família e menores aqui na nossa comarca de São Vicente, especializada nesta matéria, e lá trabalhamos todos os dias com esses processos da família e dos menores, e vou procurar trazer-vos a nossa experiência diária, com um pouco de conceito também, um pouco teórico, mas vamos procurar ser breves e, essencialmente, tocar nos problemas que temos. Não é? Estava à espera de fazer o tempo para a tecnologia chegar e me colocar aí as fotografias que eu tirei. Procurei tirar aí um desenho e meia de fotografias, exatamente é este. Não sei se tem lá aquela maquininha que para eu ir passando, não é? Não tem? Tem. Bom, assim posso ir controlando. Se consegue aí por maior. Portanto, lá vê o tema, que é a responsabilidade do indivíduo na família e na comunidade. Foi-nos atribuir o tema da paternidade e maternidade responsável, autoridade, direitos, deveres. Procurei dividi-los em 3 tópicos, que será o nosso sumário, que será exatamente o segundo slide. Se conseguir, a tecnologia nos traindo é normal. Não, eles estão a tentar colocar exatamente, depois é por aqui, exato. Exatamente, pronto, já tenho o comando, já tenho o poder, já tenho a autoridade, posso ir, não é? Portanto, é mesmo esse o nosso tema, a responsabilidade do indivíduo. Está agora a contar o tempo, senhora moderadora, tinham dito que eram 15 minutos, por isso já está a contar, não é? Pronto. Olha, a paternidade e maternidade responsável, autoridade, direitos, deveres, não é? Eu resumo, hoje em dia era chamada responsabilidade parental, pai e mãe. É os nossos tópicos aí da nossa intervenção, o ser pai e mãe, o exercício do poder paternal e o terceiro, o nosso calcanhar daqueles, o nosso problema, que é a pensão de alimentos, que vamos ter que falar no fim. Portanto, começar logo, ser pai e mãe, um processo natural e biológico, não é? Na concepção de uma criança, faz com que as pessoas possam tornar pais e mães de uma outra pessoa. Não é? 9 meses de gestação, em regra, ao nascimento. Depois de nascer, não é? Passar por esse processo natural, entramos no processo jurídico de ser pai e mãe, não é? O registro e o estabelecimento da filiação, é esse o título exatamente dos nossos códigos, das nossas leis em relação a essa matéria. A lei, o Código Civil, o Código de Registro Civil, não vou dar muitos termos aí, são os regimes, eles definem as regras para assentar os nascimentos e ser preenchidas as linhas de paternidade e maternidade, não é? Ainda temos uma linha lá no fim, os avós, maternos, paternos, é esse normalmente o quadro do registro civil. O estabelecimento da filiação tem 2 princípios. A verdade biológica traduzida na jurídica, não é? Ou seja, as pessoas que conceberam serem realmente elas a estarem nos registros de nascimento. Ou seja, visa o processo natural de procriação a ter correspondência na lei, a chamada relação de parentesco, a ligação dos pais aos filhos. Ela é efetuada nas conservatórias civis, por declaração, por filiação, presunção, mas também por reconhecimento judicial, não é? E aqui entramos nos problemas, não é? Que é o problema da não paternidade, o problema da não maternidade, que provocam a intervenção judicial para procurar o pai e a mãe daquela criança. Não é? Também o problema da paternidade falsa e da maternidade falsa, provocam as impugnações judiciais, não é? A eficácia do registro logo após o nascimento é importante. No fundo, um registro logo no posto hospitalar permite 100% de fiabilidade que aquela pessoa é mãe daquela criança. Porque, por incrível que pareça, temos maternidades falsas
e já tive casos disso, não é? Que a pessoa que registou não era a mãe. E depois a outra mãe veio impugnar. Porquê? Porque a história não se fez logo lá na nascença, aquilo deu a volta e depois provocou um registro falso de maternidade. Porque normalmente nós falamos sempre da paternidade, não é? A paternidade ou falsa ou a não paternidade. Mas isso já existiu e pode existir. Portanto, é importante garantir a fiabilidade do registro a 100% na mãe, porque é evidente, não é logo lá no hospital, eles sabem logo quem é a mãe, não é na volta a andar. Normalmente é a paternidade, porque o processo de paternidade, a procriação da paternidade é diferente do que a da maternidade, porque a mãe vai à maternidade, o pai não vai à maternidade para ter o filho. Portanto, logo nesse processo natural, por isso normalmente dá mais problemas ligados à paternidade do que à maternidade. Mas pode dar problema, por isso é importante aí esse registro logo, caçar logo no hospital e não esperar que as pessoas vão para casa depois para ir fazer o registro, porque às vezes podem não ir. O problema da prova nas ações de investigação de paternidade. Não é? A importância do teste de DNA, a melhor e a maior prova nestas ações, não há dúvida. Não é? Agora, a questão é a recolha dos dados para fazer o teste no privado ou no Estado, não é? O privado, muito caro, cobrado preços ainda elevadíssimos. No público, o problema, claro, dos reagentes, que é um problemão a montagem dessa estrutura e que o Estado hoje está a procurar fazê-lo, mas ainda temos alguns problemas nisto. Por isso, é importante investir nessa matéria de prova científica nos casos de paternidade, essencialmente. Portanto, e aqui concluo exatamente essa parte do ser mãe e do ser pai biológico e jurídico, e entrava logo no outro tema, que é o exercício do poder paternal, porque é logo um efeito a seguir, que é o estatuto, é o estado de ser pai e de ser mãe. Nós todos temos o estatuto. Você torna juiz, tem um estatuto, torna ministro, tem um estatuto, torna trabalhador, tem um estatuto, torna-se empregador, tem um estatuto. Também o ser pai e o ser mãe tornam um estatuto. É o efeito direto da filiação. Criar um estatuto do poder paternal. E o poder paternal é um poder dever, em que há direitos, mas essencialmente deveres dos pais em relação aos filhos. Consiste na faculdade de guardar os filhos, alimentar os filhos e educar os filhos no geral. É exercido em conjunto pelos pais, pai e mãe. O problema do exercício do poder paternal em pais separados, não é? É o que temos muito e que nos chega lá nos tribunais para regular. Quando o poder paternal é disfuncional, há também meios para suprir essa disfunção. Não é um poder absoluto. Pode ser inibido e pode ser exercido por outros, por terceiros, através da delegação do poder paternal, da tutela, do acolhimento familiar e do acolhimento institucional. No exercício do poder paternal, é exatamente, essa é lá a matéria do perfil das pessoas que demandam nessas ações paternais. Olha, isso também nos travou novamente, vai-me ter que suspender, porque ganho tempo aí, não é? Agora, tive aí problemas de tecnologia, certeza já vão resolver. Por isso, senhora moderadora, tem que suspender aí a contagem. Não é? Tem que ter esse pedido logo. Exatamente. Voltou. O perfil, portanto, tinha que analisar a fundo os processos entrados no juízo, não o fiz, com sinceridade, não tinha que ir mais além. Mas apenas para dizer que a maioria das ações são por iniciativa da Curadoria de Menores, contra pais das crianças, adolescentes, que não se entendem e não se harmonizam no exercício do poder paternal em situações de separação ou divórcio conjugal. Duas pessoas que conceberam um filho ou uma filha estão em conflito sobre guardar outra pessoa, alimentar esta pessoa, convive com esta pessoa, educar esta pessoa, lugar de residência, viagens dessa pessoa, etc, etc. Tudo relacionado com a vida corrente desta pessoa, seu filho ou sua filha. Travou, agora não vai, agora é aqui. Estou com azar, não é? Se conseguir ir passando, próximo. Ok, muito bem, voltou. Muito bem. Isto é, duas pessoas que conceberam um filho estão em conflito para guardar, portanto, essa parte já tinha lá. Em regra, na demanda são sempre os pais são sempre os réus, onde o autor é a curadoria, de forma a encontrar um desenvolvimento harmonioso, pacífico, que
da pessoa que ainda não atingiu a maioridade ou a idade adulta, portanto, dos filhos deles. É uma medida de proteção para os filhos e para as filhas, não é? Para a necessidade de uma estabilidade emocional dos filhos e das filhas, mas também dos próprios pais. Porque essa situação desgasta emocionalmente estas pessoas. Pode ser regulado também a favor de terceiros, que não sejam os pais da criança ou do adolescente. Interessa definir a guarda, os alimentos, o regime de visitas do progenitor que não fica com a guarda, permitir um convívio e um desenvolvimento de afetos entre os progenitores e os filhos, proposta normalmente pela curadoria, pela mãe, pelo pai. Pela mãe, pela curadoria, a mãe ou o pai, curadoria contra pais, mãe contra pai, pai contra mãe. São normalmente essa figura desses processos em que o juiz tem alguma liberdade, não estrito na lei, no superior interesse da criança, não é? Queria aqui entrar no problema dos afetos no exercício da paternidade e da maternidade responsável. O tribunal pode regular o poder paternal, fixar alimentos, mas não pode obrigar os pais a darem afetos aos filhos. E esse ponto é importante, não é? O problema dos afetos. A questão da consideração dos afetos nos processos parentais, na delegação do poder paternal, nas adoções, nos acolhimentos. Deve haver um tempo mínimo de convívio para a existência dessa afetividade, ou a entrega, ou deve ser logo porque a criança necessita ser acolhida. São questões que eu trouxe aqui para a nossa reflexão, mas o certo é que a consideração do afeto, o seu grau de afeto é importante. Agora, a sua consideração nas disputas, não é? O pai e a mãe, não é? Quando separados, não é? O peso, se a criança gosta mais do pai, gosta mais da mãe. A audição da criança, porque temos aí sempre um trio, pai, mãe e pessoas emocionalmente desgastadas. Mas a questão do afeto é importante em relação à maternidade e à paternidade. E ela não se coloca, não só nos processos judiciais, mas também na nossa vida no geral, não é? Ela não passa só na cintura social, ela está na nossa casa. Portanto, o tempo com o teu filho, se você esteve ontem, se não esteve, o tempo com a escola, agora o problema que hoje se coloca é exatamente das crianças estarem nas férias. E o problema que foi colocado pelo Sr. Bispo, o problema do tempo para os nossos filhos. Isso pode provocar aí outros tipos de situações. Imaginam agora naquela criança de pais separados, ou aquela criança que não está o pai, não está a mãe, está na instituição, ou está em terceiros. Então, o problema de criarmos e educarmos crianças com vazio emocional. Esse problema, portanto, é preciso entrar na nossa reflexão de todos, não é? Porque vai-nos chegar aqui, não é? Que são aquelas crianças que me chegam, que são aqueles adolescentes que cometem crimes, não é? Que eu falei, portanto, das medidas, regulação, delegação, medidas de proteção da criança. Mas agora podemos entrar nas medidas de repressão da criança, porque esse falhanço da paternidade, da maternidade, em relação a essas crianças, vai chegar a nós. Porque agora precisamos de medidas para proteger a comunidade deles. No primeiro momento, temos medidas de proteção para as crianças. Aqui, medidas de educação, de proteção da comunidade em relação a crianças. Porque estão a nos assaltar, estão a nos dar caço-bode, não é? Estão a nos pegar na esquina, estão a nos colocar no chão, estão a nos colocar armas e estão a tirar-nos os telemóveis. E estão a fazer assim com os nossos filhos, não é? Porque saímos de casa para ir trabalhar e depois o teu filho sai de casa para ir para a escola privada, para ir para a explicação, para ir para aí, e estão aí naquela esquina, aquelas crianças que não estudam, estão prontos para lhes tirar lá o auricular, o telefone, estão a fazer isto. E está a chegar isto no nosso juízo, essas histórias. E é evidente, é uma preocupação imediatamente que me entra, não é? Porque eu tenho um filho. Então, esse problema se coloca e hoje já estamos num problema concreto de ordens de detenção para menores. E como executar essas ordens de detenção? Algemamos, não algemamos, usamos, encarceramos, como fazer? Estamos nesse diálogo com a polícia para cumprir essas detenções. Como cumprir? Não é? Que força utilizar? Olha onde já estamos. Porque essas crianças já estão a ter comportamentos terríveis. E o último que tivemos foi que agruparam e foram lá resgatar outros onde nós os tínhamos enviados.
para ficar em guarda. Estamos com esse problema em mãos. Portanto, esses são adolescentes que cometem crimes. Medidas educativas para eles, necessidades, existem crianças que necessitam de proteção, mas também existem crianças que a comunidade precisa proteger delas. É neste contexto que, já sei que o tempo está a terminar, mas ainda quero chegar à pensão de alimentos. Mas vamos lá. Esse assunto queria tocá-lo porque é um assunto que nos está caro neste momento. Os tutelares educativos, a necessidade de técnicos preparados para trabalhar com esses adolescentes específicos, a necessidade de centros educativos para acolher esses adolescentes e educá-los para valores básicos da sociedade. Para concluir, estes menores são fruto do total falhanço no exercício do poder paternal, não há dúvidas. Agora queria entrar na pensão de alimentos. Vai ser rapidinho, rápido. Porque a pensão de alimentos é exatamente outro problema que nos toca, não é? O problema é essencialmente ligado à paternidade, não é? Se eu tenho lá 70 processos de alimentos, são 70 pais que não pagam a pensão. Então, temos isso, não há volta. Não existe praticamente em relação às mães, muito difícil. É tudo que é indispensável para sustento, educação, vestuário da pessoa. Está regulado nos códigos civis, estatutos, não. Temos, portanto, na condenação a prestar alimentos, é preciso ponderar a necessidade e a capacidade da pessoa que paga. A maioria são propostas pela curadoria contra pais homens. Uma minoria contra mães e não existe ações de alimentos contra mães. O maior constrangimento é encontrar bens na esfera, rendimentos na esfera do pai para pagar. Porque pensão de alimentos é como o nosso salário, minha gente. Se não entra, como é que ficamos? Pensão de alimentos é salário para a criança. Se não entra, como é que ele fica? O problema é das mães irem lá constantemente ao tribunal. Desgastam. Já estão fartos de lá ir. Compreendo. A coitada de ter um salário que não chega para ela, imagino para ele e para o filho. Então, temos esse problema, o problema, portanto, da cobrança, da eficiência da cobrança, mas também da própria eficiência do sistema. Não é? Portanto, nesse aspecto, portanto, pensão compromete e muito o sustento corrente, diário, semanal e mensal da criança e do adolescente. É um problema de rendimento. Então, há essa falta de eficácia no sistema de cobrança. Temos o Código Penal com as responsabilidades criminais, mas também é um problema conseguir chegar a esse crime, a prova, a questão da exigência do tipo criminal, que tem que pôr efetivamente em perigo lá as necessidades fundamentais do alimentado. E, portanto, a penalização, que é até 2 anos, então nós procuramos ir por esse caminho. Mas outro problema, aquele é o problema criminal, o problema também é na colaboração das entidades, porque procuramos fazer nas pensões de alimento aquilo que o Estado faz no campo da cobrança dos impostos, não é a retenção, na fonte, não é no fundo. Procuramos lá ir à entidade que processa o salário para reter e nos mandar. Agora, realmente, essa colaboração é um serviço de contabilidade que pedimos a outro. Descontar, depositar, enviar o recibo. Então, temos esse problema das entidades ir lá e fazer essa sensibilidade. É necessário sensibilizar as pessoas que trabalham lá, no privado, no público, da importância da atenção desses ofícios do tribunal para que trabalhem esses assuntos. Quando chega lá o ofício, se tem dúvida, telefone, faz lá. Mas essa colaboração, essa comunicação era importante para que nós podemos chegar ao dinheirinho. Nos fundos, andamos atrás. 2 contos, já estamos a terminar. Andamos atrás, 2 contos, 3 contos, andamos atrás desses valores para chegar ao menino. Era isso que andamos lá atrás, para fazer-lhe chegar mensalmente. Portanto, essa sensibilidade que não só passa lá, né? Eu tenho que estar a fazer essa sensibilidade lá dentro. Tenho que estar a fazer a mim próprio e tenho que estar a fazer também aos meus funcionários, às pessoas que estão lá. Porque esses processos são processos simples, mas dão uma trabalheira que muitas vezes há essa reserva das pessoas. Não, temos que estar lá e sensibilizar. É preciso trabalhar esses processos, é preciso tirá-los da estante, é preciso estar acima deles constantemente. Portanto, porque um processo lá parado é um menino que não está a receber pensão. Daí, mas temos esse problema em encontrar rendimentos. O que está em causa nas necessidades primeiras de um ser humano, uma criança. Obrigado pela vossa paciência em me escutar. Obrigado. Muito obrigada, Dr. Hélder Lopes, pela sua brilhante exposição. Como toda a gente que aqui está sabe que são matérias.
estes subtemas que nós trabalhamos aqui são matérias muito interessantes. Só rapidamente para dizer que eu já fixei alimentos de 600 escudos para 3 crianças, mas só que naquela altura comprava-se 2 latas de leite em pó com 600 escudos e que depois de 12 anos voltei ao local, estava a passar no carro e vi alguém lá a correr no meio das rochas a gritar: senhora delegada, eu ainda estou a cumprir, portanto, aquilo que eu tinha, e era Ministério Público quando eu estou a falar de 1990, e delegada nessa altura, porque como tinha o hábito de chamar delegada aos procuradores da República, então ficou isso da população em Santo Antão. Bom, eu vou ser rápida. Tudo o que nós ouvimos aqui, nos 4 subtemas, canalizam-se para a questão da família. Nós não vamos debater porque o tempo urge e também vai haver oficinas em que as pessoas irão trabalhar estes temas. Portanto, só para relembrando que falamos aqui da família como primeira instância da sociedade, os valores e princípios da sociedade cabo-verdiana, a contribuição de cada um de nós, a responsabilidade, a tolerância, o respeito, a questão dos novos valores, o liberalismo, que é algo que se deve pensar, a integração das crianças em situação da rua e na rua, a sua reintegração nas famílias, que é algo complicado e como nós vimos agora com a questão da responsabilidade parental, é muito complicado. A questão dos alimentos, que é o primordial, que é o básico para qualquer, porque as pessoas às vezes só querem que haja algo para sustentar a família. E quando não existe isso, portanto, tudo o resto desmorona. Portanto, nós todos somos responsáveis, eu penso que todos nós devemos trabalhar sobre este assunto. Só para vos dizer uma coisa, todos nós devemos ser ativistas nesse sentido, e não é só falar. Eu acho que cada um de nós deve sair dos seus gabinetes, ir à rua. Eu fiz isso vários anos na praia, eu não o tenho feito aqui em São Vicente porque não encontrei apoio. Eu ofereci-me realmente para ajudar. Eu trabalhei muito com a violência doméstica, com a violência baseada no género, trabalhei muito com os piratinhas que nós falamos aqui. Digo piratinhas porque na altura era o que nós dizíamos, das crianças, que até hoje chamam, é como se eu fosse uma mãe ou uma tia deles. Eu chego na praia, correm atrás de mim: senhora juíza, eu sou fulano, e digo: eu sei quem é. Que nessa altura eram os meninos da rua, eram os piratinhas, mas eram anjos em relação àquilo que nós temos neste momento. E por acaso, infelizmente, eu saí de praia durante 2 anos, estive fora. Quando voltei, encontrei os meus meninos, como eu costumo dizer, todos na cadeia, e posteriormente continuaram, mas não tem essa maldade que se tem hoje em dia relativamente às crianças que estão na rua, que assaltam as pessoas de todas as formas, e que, de facto, criar medidas políticas, que se disse aqui, para tentarmos debalar isso tudo. Senhora Ministra, muito obrigada pelo seu convite. Sem si eu não estaria aqui hoje, neste momento. Agradeço a colaboração de todos os colegas que aqui estão sentados, dos temas que aqui apresentaram. O Sr. Bispo tem um papel muito importante na nossa sociedade. Na Igreja sabe que, portanto, o rebanho é muito. E, portanto, tem essa possibilidade, na sua oração, de fazer chegar com que as pessoas possam, cada vez mais, se inteirarem dos verdadeiros valores da sociedade e poderem cada um agir. Porque a responsabilidade, como aqui bem disse, é de todos nós. Obrigada, senhoras e senhores que aqui estiveram presentes, pela vossa paciência. Há aqui vários professores, há aqui deputados da nossa nação, convidados, portanto, eu sei, as pessoas da sociedade civil, a cada um o nosso papel, portanto, vamos agir, e quem precisar das valências de cada outra pode chamar, porque as pessoas, eu penso que basta chamar, as pessoas estão disponíveis, e se não estiverem, podem marcar outra ocasião. Muito obrigada, mais uma vez, Senhora Ministra, muito obrigada pela sua presença e pelo tema que nos introduziu aqui hoje. Um bom dia.